Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre plasticidade neural. Eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Aqui a gente tem aulas de anatomia, fisiologia e eu também falo sobre outros assuntos relacionados à ciência e ao corpo humano. Se você ainda não é inscrito no canal e gosta e quer saber sobre esses assuntos, se inscreve e é muito importante que você clique no sininho de notificação, porque infelizmente o meu conteúdo não aparece para todos os inscritos aqui do canal. Então é importante que você assine, que você clique no sininho de notificação, porque aí você vai ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo, ok? Hoje, então, eu vou responder uma pergunta de um membro do canal, que é o Israel Lima. Ele mandou um comentário dizendo o seguinte: Olá, professora. Minha pergunta que gostaria de ver respondida em uma aula sua é como funciona a plasticidade neural e como a fisioterapia pode auxiliar na reabilitação motora de pacientes, por exemplo, com uma patologia desmielinizante. Israel, essa pergunta foi super interessante e hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos que você pediu para eu falar por aqui. Bom, a ideia então é a gente entender a plasticidade neural e entender a influência da fisioterapia e do tratamento fisioterapêutico nessa plasticidade, ok? A plasticidade neural, ou conhecida também como neuroplasticidade, gente, ela é uma capacidade incrível do nosso cérebro e do sistema nervoso de se adaptar e mudar conforme nós aprendemos algo novo, passamos por experiências ou até mesmo enfrentamos lesões. Gente, é como se o nosso cérebro ele tivesse um superpoder de reorganizar suas conexões para continuar funcionando da melhor forma possível ou então para se aperfeiçoar, ok? Essa adaptação, ela acontece de diferentes formas. A gente tem então tipos de plasticidade neural. A gente tem então a neurogênese, que é a criação de novos neurônios. Gênese é início, né? Então, neurogênese é a criação de novos neurônios. Isso acontece mais em algumas áreas específicas do cérebro. Antigamente a gente achava que isso não acontecia, mas hoje a gente já sabe que a neurogênese ela pode continuar acontecendo, ok? A gente tem também a sinaptogênese. A sinaptogênese é a formação de novas conexões entre os neurônios. Ela é chamada de sinaptogênese porque a sinapse nada mais é do que o local ali de comunicação entre os neurônios. Então, a sinaptogênese é a formação de novas conexões entre esses neurônios. E a gente tem também a reorganização cortical. Essa aqui é muito importante para a gente entender a ação da fisioterapia. A reorganização cortical é a redistribuição das funções cerebrais para outras áreas, principalmente quando acontece uma lesão ou um aprendizado aí mais intenso. Gente, pensem no cérebro como se ele fosse uma grande cidade com estradas, ok? Essas estradas são os neurônios. E a gente tem cruzamentos movimentados ali, que são as nossas sinapses. Se uma avenida principal, ela sofre um bloqueio, pensando nos neurônios, né, como um AVC, por exemplo, uma lesão ali neuronal, o nosso cérebro ele tem a capacidade de criar novos caminhos para manter o trânsito fluindo. Isso é a reorganização cortical, onde áreas saudáveis assumem funções das regiões que foram danificadas. E esse processo é essencial na recuperação de pessoas com doenças neurológicas, como por exemplo o AVC,
que é o acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, como as doenças desmielinizantes que você perguntou, Israel, como a esclerose múltipla, por exemplo, ou quando a gente tem lesões na medula espinal ou traumas cranianos. Nas doenças desmielinizantes, que estão aí dentro da sua pergunta, como a esclerose múltipla, por exemplo, o que acontece? A bainha de mielina, que é aquele revestimento que fica no axônio dos neurônios e que aumenta a velocidade de condução dos impulsos nervosos, nessas doenças a bainha de mielina é danificada. Isso faz com que os impulsos nervosos percam velocidade, prejudicando a comunicação entre os neurônios e causando sintomas como fraqueza, falta de coordenação e alterações na sensibilidade. Aqui entra a neuroplasticidade. O cérebro, gente, ele é capaz de tentar, então, compensar essa perda, criando novas conexões e redes alternativas para recuperar funções. Mas essa adaptação precisa de estímulo para ser eficiente. E é aí que entram as terapias de reabilitação, como a fisioterapia. A fisioterapia neurológica, ela vai ter um papel fundamental na recuperação de funções afetadas por doenças neurológicas. Eu selecionei aqui para vocês algumas estratégias dentro da fisioterapia que são muito utilizadas nesses casos. A gente tem, por exemplo, o treinamento motor intensivo, que é a utilização de exercícios repetidos que ajudam a reorganizar aí o nosso cérebro e melhorar os movimentos. A gente tem também a estimulação elétrica funcional, que são impulsos elétricos que ativam os músculos que perderam a capacidade de se movimentar sozinhos. Muitas vezes o estímulo elétrico é associado a algum exercício funcional também. A gente tem algo muito interessante sendo utilizado hoje em dia, que é a realidade virtual e terapia robótica, onde através de simulações digitais a gente consegue estimular o cérebro de forma mais dinâmica e divertida. Temos também o treinamento sensorial proprioceptivo, com exercícios que envolvem toque, vibração e equilíbrio e ajudam também a melhorar a resposta do sistema nervoso, e também terapias de neuromodulação, que utilizam impulsos elétricos ou magnéticos para modificar a atividade cerebral. A terapia de neuromodulação é como se fosse um empurrãozinho para melhorar a comunicação entre os neurônios e ajudar na recuperação de funções perdidas. A neuromodulação também é associada com exercícios terapêuticos. Então a gente tem a tecnologia aí nos ajudando na reabilitação de pacientes neurológicos. Bom, Israel, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. A gente falou um pouquinho de neuroplasticidade e um pouquinho também do tratamento fisioterapêutico em doenças neurológicas, incluindo aí patologias desmielinizantes. E além dessa aula aqui, se vocês quiserem ter acesso a uma apostila, um PDF com ilustrações e as explicações que eu trouxe nessa aula, basta você assinar como um membro do canal na categoria Anatomista Entusiasta. Se você está assistindo essa aula do computador, você consegue clicar direto aqui embaixo num botãozinho Seja Membro. Você vai conhecer todos os benefícios de ser um membro do canal, você vai ter um descontão em cursos, emojis personalizados, acesso antecipado às aulas do canal, você tem prioridade de resposta nos comentários, então existe uma probabilidade maior de eu pegar uma pergunta sua e responder tanto em forma de texto ou então em forma de vídeo, como a pergunta do Israel. Então eu te convido a clicar aqui embaixo em Seja Membro e conhecer aí todos esses benefícios de ser um membro do canal, ok? Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha. Se você tem uma pergunta que você gostaria de ver respondida em forma de videoaula, manda essa pergunta aqui embaixo pra mim, quem sabe eu responda ela aqui em forma de vídeo. Eu vou ficando por aqui, bons estudos pra vocês e até a próxima aula!